257. A identidade é muito mais fácil de se constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, dos quais se conhecem o caráter e os hábitos, porque são precisamente por esses hábitos, dos quais ainda não tiveram tempo de se despojar, pelos quais se fazem reconhecer. E dizemos, em consequência, que aí está um dos sinais mais certos de identidade. O espírito pode, sem dúvida, dar provas sobre o pedido que se lhe faz, mas não faz sempre senão o que lhe convém. E geralmente esse pedido o ofende. Por isso, deve-se evitar fazê-lo, deixando o seu corpo, o espírito não está despojado de suas suscetibilidades. Melindra-se com toda questão que tenha por objetivo pô-lo à prova. Perguntas há que ninguém ousaria fazer-lhe se ele se apresentasse vil, pelo receio de faltar às convenções. Por que, pois, ter-se-ia menos consideração por ele depois da sua morte? Que um homem se apresente em um salão declinando seu nome. Irá alguém pedir-lhe a queima-roupa para provar que é ele mesmo exibindo seus títulos, sob o pretexto de que há impostores? Esse homem seguramente teria o direito de lembrar ao interrogante as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos não respondendo ou se retirando. Tomemos um exemplo por comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo, se fizesse presente em uma casa onde sua pessoa não fosse conhecida, e se o apostrofasse assim: dizeis que sois Arago, mas como não vos conhecemos, dignai-vos de nos provar respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia. Dizei-nos vosso nome, pronome, aliás, prenome, e de vossos filhos. O que fazias tal dia, a tal hora, etc. O que teria respondido? Pois bem, como o espírito fará o que teria feito quando vivo, e os outros espíritos fazem o mesmo. Quem é a senhora? A senhora é a dona Dita? Só tem que provar para nós que é a dona Dita. Pois é, né? As pessoas interessam muito mais pela identidade de um espírito do que o que está representando, né? Porque olha o que é a incredulidade humana, né? O espírito é invisível. Ele se apresenta: eu sou o espírito fulano de tal. Ué, tem que provar. Ué, pode falar o que ele é real ou não é. Quem está comprovando? E vai questionar ele, né? O que ele fazia, o que era a especialidade dele, para comprovar se era ele mesmo ou não, né? Já pensou? O espírito tem que ter uma altura, uma elevação espiritual muito grande para não dar uma resposta ou para não cair fora, né? Para não ir embora, né? Tem que ser muito elevado para ter paciência para responder tudo isso, né? E a grande maioria não é assim, né? Então, a gente ficar questionando a identidade de espírito é uma grande bobagem, né? É uma ilusão, porque o espírito pode falar o que ele quiser que ele é. Ou você acredita ou não acredita, né? Porque você não está vendo. E mesmo que alguém tenha evidência, ele pode se manifestar para a evidência da pessoa, do jeito que ele quiser, né? Então, eu acho que é uma grande bobagem a gente ficar querendo, né, ter uma prova de quem é que está se manifestando, quem está passando. Fica uma vontade tremenda, né? De querer saber quem será que fala, quem será que fala, quem é ele, quem não é. Você pergunta, gente. Então, Então, às vezes o próprio espírito sabe que a gente é curioso, né? Ele mesmo fala: eu sou fulano de tal, né? Porque ele conhece a nossa curiosidade, né? Mas se ele não fala nada, então deixa ele reservado ali, né? Ficar perguntando: quem é? Pergunta: quem é você? Ou que alguém viu quem que era? Ué, o que faz diferença? Qual que é a diferença que vai fazer? Né? A gente é rodeado de espíritos, às vezes os mais anônimos possíveis, né? E às vezes apresenta só aquele que tem uma certa intimidade, que conhece os nomes, e as outras dezenas, centenas de espíritos que estão aqui atuando, que a gente não sabe o nome de quem é quem, né? Então eu acho uma bobagem por causa disso, porque a gente que trabalha nos lados espirituais não conhece muito o nome de espírito, é poucos, né? Até, por exemplo, você vai na Umbanda que tem Exus, tem Pombagiras, Orixás.
Uai, mesmo assim, quantos chegam? Acho que não chega a dezena, né? Você vai na casa de Umbanda, você conhece quantos Exus? Uns 10 ou 20? Ninguém conhece mais do que 10. Olha lá, hein, se conhecer 10. É muito. Por nome. É só isso que existe, né? Vem numa casa espírita, por exemplo, quantos espíritas não manifestam aqui? Tem Zé da esquina de todo tipo aqui. E vez espírito graduado, alto, né, tem uma certa elevação espiritual, comunica, conversa, passa uma mensagem. E não é Bezerra Menezes, não é Eurico Sanufo, não é Sheila, não é, né? Não é Chico Xavier, não é nada. É um outro qualquer, mas é um outro que também, né? Que tem uma identidade, que tem uma proposta boa, que tem uma palavra edificante. Para que comprovar isso, né? A gente precisa de a palavra de edificante, não da identidade, né? Porque quantos espíritos que são lá de baixo passa até uma palavra razoável, até bonita, porque eles sabem também falar bem, né? E pode falar que é quem eles quiser que seja. A gente vai comprovar o quê? Vai ter certeza do quê, né? Quantos magos negros passam por mentores espirituais em casas espíritas ou qualquer outro tipo de casa? Que não tem como você comprovar se é verdade ou não, né? Você compra gato por lebre. E o que manda mesmo é a energia que o Espírito emana, né? E a mensagem que ele traz, né? E a proposta que ele traz, né? Porque a gente vê Espírito semear uma discórdia no meio de uma roda de médios. Eu já passei por isso, né? Eu já passei por isso porque há muitos anos atrás, lá no Júlio Cariote, né? Nós trabalhávamos no trabalho mediúnico e tinha um médio ali muito ostensivo, né? Era até muito conhecido na cidade aí. Começou a trabalhar com a gente lá e ele tinha, só que ele não tinha um equilíbrio muito bom não, né? Mas eu não conhecia ele, eu achava que ele não era desequilibrado não. Mas ele trabalhava com umas entidades ali que, né? E começou a trabalhar na mesa assim, ia recebendo a entidade e começou a elogiar um médium e criticar o outro, no mesma hora. Comportamento de um e elogiando o outro. Aí na hora eu falei para ele, né? Falei, ó, se for para trabalhar desse jeito, nós preferimos que não. Então se é problema do médium ou da entidade, não importa, seja de quem for. Esse tipo de manifestação nós não queremos aqui não. Esse tipo de ajuda não queremos não. Olha, nunca mais voltou, nem o médium nem a entidade, foi embora, foi só esse trabalho, nunca mais voltou. Né? Por quê? Se deixa, porque ele semeou uma discórdia entre dois médios. Agora pensa bem, é um mentor que trabalhava com ele, hein? Esse negócio de mentor, eu não sou muito adepto disso não. Porque a gente não sabe das nossas sintonias, né? Se os nossos mentores é daqueles mesmos, ou está te escravizando para trabalhar para ele, aí às vezes a gente acredita, porque você não vê, porque você acredita em tudo que o Espírito vê, por isso que não pode acreditar em tudo não. A gente tem que pôr tudo ao crivo da razão e perceber a vibração, as energias, as propostas, se é boa, se é verdade, para você trabalhar, né? Não adianta ficar preso a um determinado mentor, entre aspas, né? Mentores nós temos de monte, então um monte de mentores, né? Lógico que nós temos um espírito guia, que é o responsável pelo nosso processo encarnatório e acompanha a gente de perto é como se fosse um guardião ali, mas ele não interfere muito na nossa vida, não fica trabalhando com a gente ali não. Ele fica mais monitorando a gente ali, ó, na reserva ali, sem interferência. Esses pode ter certeza que esse é seu anjo guardião mesmo, né? Não precisa nem ser um espírito muito graduado não, é um espírito bem melhor do que a gente, mas é a responsabilidade que ele assumiu na nossa encarnação. Agora, quando a gente trabalha com um guia espiritual, que a gente vê muita gente trabalha com guia, então o guia é o guia mesmo, né? Você faz tudo que o guia quer. A gente precisa ter um pouco de autonomia, né? A não ser que você tenha uma confiança tão grande naquele guia que tudo que ele fala dá tudo certinho, tudo dentro do equilíbrio, tudo maravilha. Mas é difícil alguns guias assim, né? Igual o Chico Xavier tinha o Emmanuel, né? O Divaldo Franco tem a Joana de Ângeles, mas ele já tem uma proposta de trabalho. A proposta deles é psicografia, é mediunidade, já é uma proposta, é uma parceria de trabalho. A gente tem essas parcerias também. Todos nós temos nossos parceiros de trabalho, porque quando a gente encarna, a encarnação, como não vem ao mesmo tempo todos que precisam encarnar, então é como se fosse uma seletiva, seleciona alguém para representar um grupo.
que não tem como encarnar tudo agora. Então, determinados espíritos vai ficar como se fosse na dependência de um determinado encarnante. Então, são os parceiros de trabalho dele. E é tudo no mesmo nível de dívidas kármicas, estão no processo de aprendizado. Então, são espíritos mais ou menos equivalentes àquele que está encarnando. Então, são parceiros de trabalho. Então, dependendo da programação, às vezes a programação é para um trabalho edificante do próprio ser encarnado, ele vai trabalhar com a mediunidade, vai trabalhar em alguma coisa, seja o que for. Os parceiros estão tudo ali. Tudo que o encarnado está aprendendo, os parceiros do encarnado estão aprendendo também, tudo ali. É como se fosse um obsessor, mas não é, está tudo ligado junto, sem prejuízo, sem nada. Então, é como se fossem os guias espirituais da pessoa. Se a pessoa que está desempenhando a encarnação, ele não estiver correspondendo com a programação, os seus parceiros, se ele for um espírito que não é muito educado, que é meio sem paciência, ele vai cutucar a costela, como é que vai? Nós precisamos trabalhar, ué. Nós não assumimos um compromisso, né? O encarnado não escuta nada, mas do outro lado ele escuta. Nós não assumimos o compromisso, nós precisamos trabalhar, ué. Ou seja, descruza esses braços, vamos trabalhar. Aí, ninguém escuta, né? Já não lembra. Aí a vida vai escoando, vai embora, o tempo vai passando. Aí os parceiros, se não é muito evoluído, acaba virando seu obsessor, porque esse fica desperdiçando o tempo dele, né? Assumir uma parceria com alguém que não está honrando o trato, não está honrando a responsabilidade assumida. Aí vira obsessor. Vira obsessor por quê? Fica perseguindo, porque precisa trabalhar, ué, como é que faz? Né? Se não trabalhar, eu não progredo. Eu perco um tempo de encarnação, porque o preguiçoso aí, que é o nosso carro-chefe lá embaixo, não quer fazer nada. Então, aí vira obsessor. Então, mediunidade tem isso. Tem muita mediunidade que é mediunidade de prova. E às vezes os seus parceiros viram os seus obsessores. Aí vem na casa espírita para poder desobsidiar. Quantas vezes já deparamos com situação assim? Né? Falei, não, nós estamos aqui para ele acordar. Nós estamos aqui mesmo, sim, mas não precisa estar aqui. Nós temos permissão de estar aqui. Ele precisa despertar. Então tudo bem, continua. Pode continuar com o trabalho. Agora, se a gente não tem um compromisso tão sério assim, ou os nossos parceiros também não têm, às vezes você não trabalha com a mediunidade a vida inteira, vai embora, sem cumprir nada. Né? Às vezes a dívida não é tão grande assim, mas você vai amargar um arrependimento de ter desperdiçado uma existência sem progredir, sem fazer nada. E os espíritos que comprometeram com você também, você vai olhar para eles, vai ter vergonha, porque você assumiu um compromisso com eles e não honrou. Então é por isso que a gente tem que ser responsável, né? A gente não sabe, a gente não lembra do que a gente assinou do outro lado, a gente não lembra quais os compromissos que a gente assumiu, mas encarnou, a intuição chegou, ouça a intuição e vai corresponder, vai fazer o que é preciso. Se não fizer, não tem problema, né? Mas vai ter arrependimento do lado de lá, vai ter problema. É prejuízo para todo mundo, prejuízo muito mais para o encarnante do que para quem está desencarnado. Porque o compromisso assumido de um espírito desencarnado com o que está encarnado, não tem jeito de romper aquele compromisso e assumir com o outro, não tem jeito. Né? Por isso que é complicado para o lado dos espíritos desencarnados, porque às vezes fala, nós estamos desperdiçando o nosso tempo aqui, agora não tem jeito de eu arrumar outra pessoa para me trabalhar. Não tem jeito, por quê? É um compromisso, é um documento ali que tem que ser honrado. Tanto de quem está do lado de lá, como de quem está do lado de cá. Se o que está do lado de cá não honra o trato, como é que faz os outros? Não tem jeito deles chegar lá com Jesus e falar, Jesus, arruma outro para mim, que isso aí não está cumprindo o trato. Não tem jeito de fazer isso. Então desperdiça todo mundo. O prejuízo não é só de quem está encarnado, não. A gente trabalhou lá nesse lugar, todos nós lá, e eles pediram permissão para trabalhar com a gente lá. Sim. Então a gente ia fazer o quê? Já ia trabalhar assim, na saúde, vamos supor, a pessoa não estava bem, ia lá, ali na Nova Chimentra, ia lá, então era um tratamento tipo rede. Tá? Ele estava doente, tá? Então eles pediram permissão. E esse dia que eles vieram, que o médico veio pedir permissão, ele trouxe, olha, nós falamos, né? Eu fico com as palavras emocionada. Eles trouxeram
o contrato. Tem mesmo. Trouxe o contrato para a gente, né, assinar quem estava de acordo. E não foi todo mundo que percebeu aquilo. Sim. Pois é. E existe esse documento mesmo. Eles têm também um computador muito grande, você sabe disso. Eles trouxeram um computador muito grande assim, e o nome de todos estava sendo tratado. No dia que faltava um deles, foi vocês, não foram atrás de saber. O porquê que faltou, está faltando fulano e tal. É um trabalho muito lindo, não é, irmão? Foi lindo mesmo. Estava Maria, uma alta. Muito lindo. Mas até hoje eu sinto ter assinado esse contrato. E nós, por causa da pandemia, né? A gente parou, daí cada um foi para um lado, Então, eu já vi relato também de pessoas videntes que via o parceiro espiritual do médico que faltou naquele dia, e chegava no outro dia que ele vinha e falava, o espírito do seu parceiro ficou aqui, você não veio. Quando é assim, às vezes algumas faltas por alguma dificuldade, alguma enfermidade, não tem problema. O problema é quando a pessoa abandona o trabalho e não quer saber de nada. Aí o tempo vai passando, aí o parceiro vira, ele vira com a rei na barriga. Isso aí pode inverter também? O quê? Por exemplo, a gente, um espírito, também ser um parceiro de alguém encarnado, por exemplo, isso inverte também, não? Não, mas dificilmente o espírito abre mão, você entendeu? Não, fala assim, por exemplo, a gente morreu, certo? Eu Aham. sou espírito agora. Sim. Então, a vez do parceiro encarnar, e eu tenho que segurar as pessoas. Às vezes sim, né? Às vezes inverte, porque a gente tem um compromisso com uma família espiritual, né? Às vezes você pertence àquela família, então aquela família espiritual, assim, a propósito assim, alguém encarna para representar a família. Então isso acontece porque muito espírito para encarnar tudo uma vez na Terra, né? Primeiro que se encarnar tudo aqui, quem fica do outro lado para trabalhar, né? Alguém tem que ficar de lá, não tem? E a maior parte que fica de lá. Então os que ficam de lá faz parte da nossa família espiritual. Então, por exemplo, encarna alguém da família aqui para representar aqui na carne, e os outros ficam do outro lado, né? E todas as encarnações, assim, uma hora é a gente está de lá, outra hora é eles que estão de cá ou de lá, e assim, né? Porque a nossa família espiritual é muito grande, a gente não sabe, né? Centenas, milhares de espíritos. E não é só a gente, única pessoa, quantos faz parte da família espiritual da mesma família? Nós estamos aqui, por exemplo, vamos supor que nós temos umas encarnações aqui de 100 pessoas, não, só para citar um exemplo de número, umas 100 pessoas que faz parte da família espiritual. Às vezes não estão na mesma casa, mas eles têm o mesmo campo energético, faz parte da mesma família. Agora, multiplica esses 100 por mais umas centenas que estão do outro lado. Então, está todo mundo representando um pedacinho da família, com os outros que estão do lado, representando também a mesma coisa. A gente quer morrer, e para encarnar de novo é a mesma coisa que a gente não quer morrer, a gente não quer encarnar depois, é mais ou menos assim esse sentimento? Não é. Para quem gosta de evoluir, não é. Quem gosta de evoluir, gosta de encarnar. Fica às vezes ansioso para encarnar. Agora, então, quem não gosta de encarnar, que não quer encarnar, é espírito preguiçoso, que sabe que vai encarnar aqui, ele vai passar uns pedacinhos difíceis, não quer saber de evoluir, não quer nada. Esses não quer não. Mas a maioria, por exemplo, tipo nós aqui, tudo quer encarnar assim, porque a gente quando está do outro lado, a gente vê o progresso que é daqui, e a gente quer progredir, então a gente quer encarnar. Só que não encarna a hora que a gente quer, tem uma fila de espera, né? A ver, dependendo da necessidade, a gente é passado, às vezes a gente encarna com mais rapidez, porque a gente vai desempenhar alguma coisa aqui, algum tipo de missão, alguma coisa para benefício nosso, mas não só nosso, mas a benefício de muita gente. Mas caso contrário, não. E outra, quanto mais evoluído a gente é, mais aumenta o espaço de uma encarnação para outra. Tem espírito de alta elevação, ele fica no plano espiritual 700, 800 anos para encarnar, porque não tem tanta necessidade de encarnar rápido, porque as encarnações precisam ser mais rápidas para aquele que está mais atrasado, para poder a evolução ir mais ou menos próximo uns dos outros.
Porque se fosse obedecer só aqueles que querem encarnar e progredir, e aqueles que não querem de jeito nenhum, aí ficava, aqueles que não querem, você não quer, então fica aí. Até um certo ponto é permitido. Não, eu não quero encarnar, então tá. Porque os espíritos não insistem com ninguém. Porque chegou a hora de encarnar, eles vão fazendo. É igual fazer resgate, né? Eles vão passando assim, vão para o hospital. Falam, eu não vou não, então tá, então fica aí. Então a mesma coisa para encarnar. Vai passando na proposta. Vamos encarnar? Não, não vou não. Então tá. Aí fica. Mas só este ficar sem encarnar, isso é por algumas décadas, quer dizer, não representa muita coisa. Às vezes o espírito fica 30, 40 anos, ele chama uma vez só. Não aceitou? Tudo bem, fica aí. Só que vai só piorando, só piorando, só piorando. A gente resgata. Para estudar, para melhorar no estudo, porque a gente lê muito, né? E os livros tem, você fica lá estudando, você fica participando de cursos. Sim, né? Mas daí a gente vai evoluindo lá. A gente evolui teoricamente de lá, né? Porque tudo que a gente vai pôr em prática aqui, a gente já estudou de lá, né? Porque todo mundo que vai encarnar, todos, 100% das pessoas que vão encarnar, ele tem um curso preparatório para encarnar, né? Tem um curso preparatório, por quê? Tem que ser mostrado tudo para ele, o que ele vai enfrentar, a programação de família, de emprego, né? Condição social, o que vai representar, que religião que ele escolhe para seguir, o que ele vai fazer, se vai ser médium ou não vai ser, se vai ser doutrinador ou não vai ser, se ele vai ser orador ou não vai ser. Tudo que o espírito tiver possibilidade de desenvolver, que ele aceite, que ele quer, ele vê as vantagens daquilo, então ele escolhe. Então, escolheu tudo certinho, todos os itens estão escolhidinhos, então aí vai para um curso preparatório, né? Principalmente mediunidade, existe escola especializada só para passar a criatura por um estudo avançado de mediunidade, para doutrinação, tudo isso aprende lá, né? Então, em qualquer área da vida que ele vai desenvolver, até uma profissão, então já vem uma preparação de lá. Só que quando encarna aqui não lembra de nada, né? Mas o espírito já vem preparado para isso. Agora, isto para quem quer encarnar, porque quem não quer encarnar de jeito nenhum, né? Ele vai sendo deixado de lado, não quer, não tem problema. Mas chega uma hora que o limite acaba. Porque a negligência de não querer encarnar, até um certo ponto vai, né? Até algumas décadas vai, mas chega uma hora que começa a degradar, começa a dar trabalho demais, aí ele encarna querendo ou não querendo, aí são encarnações compulsórias, porque ele precisa progredir, ele precisa de acompanhar a turma, né? Senão ele fica muito para trás na evolução. Então, tem umas encarnações que são compulsórias também, mas a grande maioria encarna assim, não com aquela boa vontade, né? Mas encarna assim, chama, faz uma carinha ruim, mas vai isso mesmo, né? Agora tem aqueles que gostam de encarnar, tem aqueles que querem encarnar, quer passar na frente, quer oportunidade, quer progredir logo, né? Então, tem muitos espíritos que tatuam agora, que estão no nosso processo de evolução, por exemplo, Exus, algum outro tipo de espírito. Tem muitos que queriam encarnar agora, está com a gente aqui, mas os graduados que estão no comando, falam, não, você é mais útil aqui. Igual, por exemplo, o Exu Veludo, né? O Exu Veludo, ele obedece a um comando de Tupã, né? E aí, na hora das encarnações, ele queria encarnar aqui. Aí Tupã falou, não, você é mais útil para nós de cá. Então você vai ficar de cá por enquanto, mas vai encarnar também mais para frente. Então, dependendo da utilidade do espírito, ele é escolhido para ficar de lá ou para encarnar. Então, tanto faz ser elevado espiritualmente como não ser, ele tem uma proposta que vai ter uma utilidade muito grande para encarnar aqui, né? Então a gente vem porque a gente quer vir, porque quer evoluir. A gente já tem uma visão de evolução muito mais ampla do que a maioria dos espíritos da Terra. Tem uns que não preocupa com isso, nem tem um conhecimento de processo de evolução. A maioria dos espíritos, por que a gente desenvolve esses estudos tudo aqui? Porque a maioria que vem estudar aqui são espíritos mais ignorantes que tudo. São espíritos que estão aqui ouvindo para poder eles tomar uma consciência de que precisam encarnar para progredir, para evoluir, qual que é o comportamento. Por isso que a gente estuda aqui, porque já vem estudando aqui, porque eles estudam tanto de lá, quanto vem os espíritos, os mentores deles, traz eles para escutar, para ouvir as palestras, ouvir os estudos, para que eles possam aprender também. E além do mais, mesmo aqueles que não são trazidos, o que nós estudamos aqui é transmitido para colônias, para lugares, ambientes que espírito não tem condição de estar aqui.
E já falaram para nós, até para outros planetas, é transmitido o que a gente estuda, o que a gente desenvolve aqui. O trabalho que nós realizamos aqui, por exemplo, na prática, que é na terça-feira e na quinta, mas é na terça que o trabalho é muito mais amplo. São trazidos colégios inteiros de espíritos que estão lá no colegiado, estudando e aprendendo e preparando, são trazidos aqui para que eles assistam o trabalho, assistam as palestras. Extraterrestres, mas quantos já vieram para cá com frotas de naves para aprender o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos desenvolvendo, para eles levar o conhecimento para os planetas deles. Então, o processo de estudo, para quem está preparado, é muito mais importante do que a gente imagina, porque às vezes a gente olha assim no nosso redor assim, e vê pouca gente encarnados participando, mas do lado espiritual, mas são centenas, às vezes até milhares de espíritos que eles não perdem tempo, Até aqueles que não têm preocupação com o estudo, aqueles que não preocupam com evolução, com nada, eles são trazidos, contra a vontade deles, são trazidos para ficar assistindo, para que eles possam aprender também. E é muito bem organizado. A organização é muito bem organizado. É grupos. Tá? São grupos. E um só pode falar por eles. Não é que vem todos para falar. Um fala para representar um monte de espíritos, dezenas e centenas, às vezes até milhares de espíritos. Às vezes, por exemplo, tem um exército de milhares de espíritos. Então, um representa e vale para todos. O que aquele representante concorda ou discorda, ele representa todos. Né? Às vezes tem alguma desistência de algum, né? Mas, olha, 99% adere tudo a proposta que aquele líder está transmitindo junto com a equipe. Então, até nesse sentido, até os nossos irmãos, né, lá de baixo também assistem as nossas reuniões. Eles assistem. Eles assistem e outro tem permissão para chegarem, só que existe um limite de tolerância de comportamento que aqui eles não conseguem badernar, não. Eles até conseguem alguma coisa por causa de sintonia de algum médium. Então eles têm permissão, porque se algum médium der sintonia para que eles possam interferir através daquele médium, ele vai fazer um estrago, mas aí é com permissão espiritual. Por quê? Porque alguém está dando brecha, alguém está abrindo uma janela. Mas se ninguém abrir janela, eles podem chegar com as intenções de quebrar tudo, porque eles não movem uma palha. Alguns nem entram para dentro, dependendo das intenções dele, da capacidade dele promover alguma desordem, nem entrar para dentro eles não entram, não é permitido. Mas lá onde eles estão, eles conseguem a energia, né, ir até onde eles estão. Porque muitas vezes a gente recebe alguns irmãozinhos, você vê que chega com alguns irmãos e fala assim, ó, meu chefe está lá assistindo tudo. E eu não discordo, eu sei que está mesmo. Então, isso aí acontece demais, né? Então, os espíritos são trazidos, são permitidos. Quantos magos negros não estão aqui assistindo? Às vezes até com intenção de fazer alguma coisa, mas eles não conseguem fazer nada, porque não tem permissão. Alguns até vêm para saber como que é que nós trabalhamos, para poder tentar recrutar alguém da gente, porque eles fazem de tudo para recrutar os médios que têm um bom desenvolvimento, porque eles precisam de um instrumento que tem essa capacidade para eles, porque eles estão perdendo os instrumentos deles. Então eles ficam doidos para recrutar algum médium aqui que tem grande potencial. E se a gente não abrir o olho, eles desdobram a gente e faz um processo hipnótico na gente, e quando pensar que não, você está na mão deles sem saber. Por isso a vigilância. E os mentores deixam acontecer tudo. Aqueles parceiros nossos, os trabalhadores da casa, deixam isso acontecer. Porque eles não podem intervir, porque é livre-arbítrio. A gente que está escolhendo entrar na sintonia e a gente ceder, né? Por isso que a gente tem que ter uma vigilância muito grande dos pensamentos, porque a gente não é perfeito, todo mundo sabe. Mas a boa vontade de se tornar melhor é que põe uma barreira para que esses espíritos não façam o que querem com a gente. Agora, quando a gente faz corpo mole e não faz questão de progredir e melhorar,
Você abre brecha. Aí, qualquer espírito de mente poderosa, ele faz alguma coisa com permissão. Mas se ninguém abrir essa sintonia, eles não conseguem mover um dedo. Eles chegam aqui dentro, eles perdem toda a capacidade de poder deles. Eles não conseguem nada. Né? Então, são tudo trazido, porque eles são filho de Deus igual a todo mundo. Pode ser o pior ser, pode ser um demônio lá de baixo. Ele, se for trazido para cá e quiser vir, ele vai vir. Ele vai vir e vai assistir, mesmo que não aconteceu nada, mas ele não vai fazer nada, mas ele vai vir. Porque ele precisa também ter informação, ele também precisa, se a informação for boa para ele no presente momento, ótimo, mas se não for agora, vai ser daqui a uns séculos, daqui a uns milênios, não importa. A semente sempre fica plantada no espírito, seja de quem for, essa semente fica lá. A hora que ela tiver capacidade de germinar, ela vai germinar. O próprio espírito que vai fazer essa germinação acontecer. Mas é plantada em teu espírito, tudo que ele ouvir fica plantado lá dentro, não sai mais. Tudo que a gente ouve de espiritual fica dentro do seu espírito, mesmo que você pode estar até dormindo, né? O corpo não está escutando, o espírito está. Entrou no espírito, não sai mais, acabou. Pode não eclodir nesse momento, mas em qualquer época da sua existência, aquilo vai eclodir. Então, por isso que esses espíritos são trazidos para cá, mesmo a espiritualidade sabendo que eles não vão dar bola para isso, que eles não vão dar tanta importância, mas vai ficar plantado ali, é a semente, a semeadura está lá. Então, todos nós somos semeadores, tudo que a gente fala é uma semente que está plantando. Pode germinar agora e pode não germinar agora, mas não importa, não queira, né? Você já viu o agricultor, ele semeia, está fazendo sol, quanto está chovendo, mas chegou a hora de plantar, ele planta. Se o tempo for bom, vai brotar tudo e vai ter boa colheita. Se o tempo não for bom, vai morrer a semente, né? Mas a semente da terra morre, mas a semente do coração do espírito não morre. Essa não morre jamais. Então plantou, acabou. Seja que época for, ela vai vir à tona. O espírito nem vai lembrar, mas aquilo vai devagarinho, vai saindo para fora. É intuição. Por isso que a intuição é a melhor mediunidade que existe, porque através da intuição você traz para fora tudo que está plantado dentro de você. Agora acho que Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu era mais nova, e eu participava lá do assunto, virava um dia, o João e uma outra mãe. A gente chegava lá no grau, aí era aquele, assim, a gente ficava tipo um palanque, e eles vinham tudo. E o coisa que falava, e nós só estávamos 3. Aí depois, na hora de nós ir embora, aquelas árvores, por exemplo, só um esqueleto, aquelas estradas, acho que umas 2 ou 3 vezes lá. Aí eu falava assim, gente, mas quem veio comigo, não está comigo, como é que eu vou embora? Aí eles chegaram assim e falavam assim, sobe aqui que eu vou te dar. Um instantinho atravessava assim. Naquele rumo ali a legal rotatória que desce até o Jardim Janjá. Então, aí aquela uma passagem que tem do escuro para cá claro, para lá escuro. Isso já aconteceu 3 vezes. Então eu moro no escuro, que eu moro para cima, que é o rotatória. Você era até de carroça. Só que as árvores, ela não tem cor. É só aqueles ganchos. É porque é contraparte astral, né? Então ainda tem muita contraparte astral que está nesse tipo de situação. Apesar que já está tendo tudo, já estão modificando tudo a paisagem espiritual, né? Mas nem tudo está pronto ainda, né? Eu estou desse ano, é mais nova. Então. O meu netinho, ele estava, a minha menina falou, não, eu não quero ter filho. Aí me disse, você é a única filha que eu tenho, você não vai ter meu netinho não. Pai, eu não quero saber de criança. Aí, passou uns dias, né? Aí eu sonhei. Ele estava no escuro, aqueles carrinhos antigos, sabe? E ela falava assim, ela não tá, mãe, me dá a mão, larga esse menino aí, mãe, me dá a mão. Eu passei a mão dela assim, e ela me puxou, passou 15 dias. Tô grávida, nem vou perguntar o que é, porque isso só dá na sabe.
E ele chora, vai. É. Nossa, como é que doente. Que medo de morrer. Nossa. É difícil mesmo, né? Medo gera uma energia tão poderosa para os das trevas que eles fazem de tudo para passar medo da humanidade, né? É uma das energias mais poderosas que tem, a energia do medo. Então eles fazem de tudo para gerar um medo. Por que que eles fomentam a guerra de um país contra outro? Porque aquilo ali vai gerar um medo, né? Uma revolta, e o medo de muita gente de morrer, que vai para a guerra, que não quer ir. Então gera um medo tremendo na população de um país, na população de outro país. Aquilo ali, ó, nossa senhora, é um armazém de energia para eles. É um restaurante que eles têm, É um restaurante 5 estrelas para eles. Uma coisa também que eles adoram é a palavra, gente. Toma cuidado com a palavra. A palavra tem um poder tremendo, né? Poder. Nossa, a palavra tanto destrói como constrói. Eu vejo muitas mães falar cada coisa dos filhos que estão É. A gente precisa medir muito as nossas palavras, porque uma palavra que você fala, se ela tem um poder tão grande que se for uma palavra mal falada, ela está causando uma destruição. Tem gente que gosta de xingar dentro de casa, eles não têm ideia de quantos portais estão abrindo dentro de casa por causa do xingamento. Veja, a gente vê as casas das pessoas cheias de portais abertos e os espíritos só transitando de baixo para cima, de cima para baixo, porque ali, ó, abriu os portais ali, por causa do quê? Do desequilíbrio, da brigaiada, dos palavrões, do xingamento. E as pessoas não sabem que estão fazendo isso. Se você falar para eles, não acreditam, porque não vê nada. É? Ele falou que ela melhorou muito depois que ela começou a participar dessa reunião aqui, ela melhorou bastante. Mas o dia que ela está com dor, aí a coisa não tem. Aí parece que ele fala para ela chover. É, mas é. Ela está andando melhorando, mas ontem e hoje ela está melhorando. Mas é assim mesmo, as melhoras são graduais, assim, né? E a gente tem que ir mantendo, né? A gente não. Você vai ser paz em casa. É. Paz. Fazia tanto tempo que a gente não via paz. É a melhor coisa do mundo, quando a gente tem um comportamento equilibrado, a casa da gente é uma paz. Na minha casa parece uma igreja, porque eu sou espírita, as minhas duas irmãs, tudo é espírita. A minha irmã mais nova é doutrinadora, a outra vem comigo, trabalha aqui na terça-feira, vai lá na quarta-feira. Elas são espíritas há mais tempo que eu. Eu fui o último em casa a aderir ao espiritismo, mas elas já há mais de 10 anos, antes de mim, já estavam na doutrina já. Já sabe corrigir. Hein? Já sabe corrigir. Quer dizer, todo mundo trabalha em sintonia. Trabalha em sintonia. Na minha casa, desde que eu lembro por gente, minha casa era assim, era eu, duas irmãs e minha mãe, nós 4. Na nossa casa não tinha desavença, nunca teve briga, nunca teve nada. Parecia uma igreja na minha casa. Aquela maravilha, né? E lógico, eu já tive uns períodos ali que eu gostava de tomar umas e outras, tudo, mas era assim, sem confusão, não tinha brigaiada, não tinha nada disso. Só tinha alegria mesmo. E agora melhor ainda, né? Porque agora ninguém bebe nada, ninguém faz nada, só reza. Eu gostava de tomar umas e outras, umas temporadas para trás aí, só que eu era do bem, era da paz. Eu bebia e dormia. Eu e o pai tomava cerveja, um tomei cervejinha e o outro não. Tem gente que bebe e vai vira um troço, né? Complica a vida de todo mundo, né? Tem gente que bebe, só chora, tem gente que bebe e fica alegre. A bebida sempre tira a pessoa do eixo, né? Ou para melhor ou para pior. Tem gente que bebe e fica assim, às vezes ele é tímido e quando ele bebe ele solta, né? Tem gente que quando bebe encolhe. Olha, não tem esse que fica igualzinho, são e quando bebe. Então sempre tem alguma mudança. Então pergunta 258. Enquanto os espíritos se recusam a responder às perguntas pueris e impertinentes, que se teria escrúpulo em dirigi-las quando vivos, frequentemente eles mesmos e espontaneamente dão provas irrecusáveis de sua identidade, pelo seu caráter que se revela pela sua linguagem, pelo emprego das palavras que lhe eram familiares, pela citação de certos fatos, de particularidades da sua vida,
algumas vezes desconhecida dos assistentes, cuja exatidão se pode verificar. As provas da identidade ressaltam, por outro lado, de uma multidão de circunstâncias imprevistas que não se apresentam sempre de um primeiro golpe, mas na continuidade das conversações. Convém, pois, esperá-las sem provocá-las, observando com atenção todas as que podem decorrer da natureza das comunicações. Ver o fato relatado no número 70. Agora nós vamos ver lá no número 70, para vocês verem como que é interessante. É um relato de um espírito, chama a segunda parte, capítulo 3, Manifestações Inteligentes. Bem quase no começo do livro, ó, bem no comecinho. É a segunda parte, capítulo 3, Manifestações Inteligentes. São o item 70. Ó, isso aqui está comprovando, quando o espírito quer, né, deixar uma identidade que não tem como recusar, isso aqui, esse texto aqui, esse item aqui mostra o que o espírito utilizou para isso. A gente tem muita história que conta esse tipo de coisa, né? A bordo de um navio da Marinha Imperial Francesa, navegando pelos mares da China, toda a tripulação, desde os marinheiros ao Estado-Maior, se ocupava em fazer as mesas falarem. Teve-se a ideia de evocar o espírito de um tenente desse navio, morto havia 2 anos. Ele veio e, depois de diversas comunicações que deixou todo mundo admirado, disse o que se segue por meio de pancadas, que eles comunicavam naquela época, tipo código Morse, né, por pancadas, né? Então era bem difícil fazer uma palavra, mas eles faziam essa comunicação acontecer. A resposta dele: suplico-vos insistentemente que paguem ao capitão a soma de, e indicava a quantia, né, que lhe devo e que sinto não ter podido reembolsar-lhe antes da minha morte. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão havia esquecido desse crédito, de resto bastante pequeno. Mas, procurando em suas contas, encontrou a menção da dívida do tenente, cuja quantia indicada era perfeitamente exata. Perguntamos do pensamento de quem essa indicação poderia ser o reflexo. É uma identidade que não tem como negar. Foi o seu espírito tal, então ele dá um detalhe qualquer que só alguém vai saber, não é público, né? Você não vê as cartas das mães do Chico Xavier lá, como que comprovava quem era quem ali, porque ela mostrava o detalhinho tudo certinho do filho, da família, tudo certinho. Às vezes o filho, às vezes as pessoas que estavam desencarnadas, tudo detalhadinho, que não tem como você negar do que não é. Só a pessoa que sabe, às vezes, um determinado segredo entre os dois, ele fala para poder comprovar que é real. Então, quando o espírito quer dar a sua identidade, que é incontestável, ele usa algum item inteligente, porque não tem como contestar. Então, é interessante vir de lá para cá o interesse de se identificar, porque os espíritos identificam quando eles percebem a necessidade de se identificar. A gente conversa com muito espírito aqui, eles identificam antes para nós. Eu sou fulano de tal. E às vezes, um vem para identificar, para conversar com a gente, mas tem um monte tudo em volta. Até eles falam muito assim, ó, tem uma fila aqui querendo conversar, mas não tem tempo para todo mundo, né? Então, vem um só. Todo mundo quer conversar. Porque os espíritos igualzinho nós também. Porque eles trabalham incessantemente. Mas eles gostam de um papinho assim, descontraído, que nem a gente faz entre os amigos, onde reúne. Eles gostam disso também. E quando a gente reúne amigos assim da doutrina, que a gente tem uma conversa edificante, não aquelas conversas chulas, né, de boteco, não. Conversa edificante, conversa rica. Eles ficam tudo em volta ali, ó. E se tiver oportunidade, eles manifestam com alguém ali para bater papo com a gente. Eles gostam disso também. Né? Até festas. Nós fazíamos, de vez em quando a gente reunia, né, 1 ano atrás, 2 anos atrás, a gente reunia assim para ir para chácara, para rancho, tomava todas, cantava, divertia. Chegava no meio da semana e os espíritos falavam, nós estava lá também. Então eles não participam nada, mas fica tudo junto, né? Eles ficam ali, né? É como se fosse assim, de vigília ali, para não acontecer nada de errado, né?
Mas eles participam também, não que eles vão beber junto com a gente, não. Então depois a gente parou com isso, né? Porque a gente viu que não era legal, então. Mas eles estão no jeito, eles estão onde é que a gente reúne para bater papo, assim, eles estão tudo junto. É só não manifesta porque não é necessário, mas se, por exemplo, é uns 3, 4 pessoas que estão a mediunidade aflorada, que não tem aqueles paradigmas na cabeça, né? Que só pode ser na casa espírita, né? Porque o espírito tem isso, né? Não pode dar manifestação em casa, não pode dar manifestação em lugar nenhum, tem que ser na casa espírita. Tem que ser, porque se for desequilibrado é melhor que seja aqui, né? Mas quando não é desequilibrado, quando é equilibrado, eles manifestam, conversam com a gente conversa tanto com eles fora daqui, ó. Às vezes está conversando com o outro, aí a pessoa está pensando que é a questão. Então, não, e conversa, porque de vez em quando, agora a gente parou um pouco de reunir, né? Mas a gente teve um período que a gente reunia direto, eu, a Heloísa e o Maurício, né? Praticamente só nós 3, às vezes o filho da Heloísa, a gente se reunia para bater papo assim, mais que rodeava de espírito em nossa volta, e sempre 1, 2, 3 vinha ali para bater papo com a gente, jogar conversa fora. Mas eles mesmos falavam assim, ó, essa conversa fora que você joga, que vocês falam conversa fora, isso aí, ó, tá curando um monte de espírito, porque a gente só conversa coisa boa, né? A gente não conversa besteirada, então só conversa a respeito de espiritualidade, de trabalho, de muita coisa. Então, isso aí, a qualquer conversinha que a gente faz, a palavra não tem poder? Então, fala coisas boas, aquilo ali tem um poder tremendo de cura. Tudo que a gente está falando aqui, ó, os espíritos falam para a gente não vai contestar, né, porque eles estão vendo tudo, eles falam assim, ó, o que vocês falam, mas está curando muita gente. Então, o processo de cura não é só aquela cirurgia que deita na maca ali e vem fazendo assim, não é só isso não. A palavra está curando muita gente, Quantas vezes a vovó Catarina falava para nós, lá no outro centro, lá, quando nós fazíamos trabalhar de domingo, através da Miriam, ela falava para a gente, mas já curou muita gente aqui, né? Porque a gente fazia o evangelho lá meia hora de palestra do evangelho, ela curava muita gente, né? A gente não está vendo nada, a gente se acredita, porque eles não mentem, né? Eles não têm necessidade de mentir para a gente, né? E outra coisa, eles sabem que não vai alimentar a vaidade de ninguém, porque tem médico que vai ficar vaidoso, falar que ele está curando muita gente, ele vai ficar meio vaidoso, né? Então isso é um perigo. Então esse espírito não fala. Se for para um médico que vai alimentar a vaidade dele, eles não falam para ele. Mas se for outro que não vai ligar, eles falam. Mas eles também tem muito médico. Tem, né? Tem muito médico muito vaidoso. Então, tem muito médico que às vezes o espírito de alta hierarquia está ali manifestando por ele, mas não identifica, porque se identificar, ele vai crescer o olho, ou os companheiros vai crescer inveja, aí vai ser um desastre, tanto para o médico que pode ficar vaidoso, quanto para os outros que podem ficar invejosos. Então os espíritos não falam, eles não identificam, né? Suponhamos que vem um Bezerra de Menezes, manifesta através de um de vocês aqui, ó. Aí, suponhamos que o grupo é desequilibrado, eu sei que não é, viu? Vocês está tudo lá em cima, está pertinho do céu. Suponhamos que o grupo é meio assim, meio invejoso uns dos outros, ciumento. Se o Bezerra de Menezes manifesta através de um médium e manifesta no outro, aí todo mundo vai ficar assim. O primeiro vai ficar com o pé atrás. Se for comprovado que é real, vai ficar com inveja, vai ficar com ciúme. Então, os espíritos não manifestam por causa disso, né? Esses espíritos de alta hierarquia, eles manifestam em tudo quanto é lugar, na Umbanda, no Espiritismo, na casa evangélica, na igreja católica. Às vezes o padre está fazendo o pregão dele ali, a homilia dele, no meio da missa, que é a parte mais importante que tem na missa, aliás, a única parte importante da missa é a homilia do padre. Ali, ó, esses padres, praticamente, maioria, eu não vou falar 100% não, mas chega perto, está tudo inspirado, tudo intuído, tudo canalizado por espírito de alta hierarquia, só que não se manifesta, não se apresenta em nada, porque eles não acreditam nisso. Eles até acreditam, mas não identificam, porque se eles identificar alguma coisa, é Espírito Santo. Na igreja evangélica a mesma coisa, as igrejas que são os pentecostais e a neopentecostais, eles aceitam dons mediúnicos, né? Dons espirituais, eles não falam mediúnico, né? Dons espirituais. Então, os médios são os profetas. Então, ali tem muito profeta. Ixi, tem mais médio na casa evangélica que na casa espírita. Porque tem muita gente ali. Às vezes o médio está lá no meio da plateia. Se a igreja crente, quem é inteligente, se passa na assim, aquela luz enorme, aquele
porque a maioria essa comparação. Porque eles têm uma fé verdadeira, né? Vou te falar a verdade, viu? Se o espírita e o evangélico fizessem uma parceria, seria um progresso muito grande, porque o espírita aprenderia a fé com os evangélicos e os evangélicos aprenderiam a espiritualidade com os espíritas. Aí era um progresso muito grande, mas ficam afastados uns dos outros, né? Quer dizer, fica todo mundo limitado, porque o espírita tem conhecimento muito grande, mas não tem fé de jeito nenhum, né? A fé do espírito é muito pequenininha. É a fé raciocinada que, enquanto ele não comprovar mesmo, ele não aceita aquilo ali. E o evangélico não, o evangélico simplesmente acredita, manifesta um Espírito Santo ali, às vezes é um espírito de alta hierarquia, e eles acreditam que é verdade. Eles falam assim, o Criador está manifestando aqui, e está mesmo, e eles acreditam mesmo, porque eles têm fé que é verdade. Na casa do Espírito, se falar que é o Criador, ele manda o médium embora na hora. Nossa, fascinado. Jesus, eu estou falando do Criador, porque ele já está no topo, né? Mas Jesus, manifestado com o Espírito aqui, manda o médium na hora, vai trabalhar, porque está obsidiado, está fascinado. E na casa evangélica, eles acreditam. Eles acreditam. E olha que não tem conhecimento nenhum, porque eles têm a fé. E a gente tem conhecimento, mas não tem fé. Tem muita dúvida, né? A gente quer raciocinar tudo, né? A gente quer comprovar tudo, quer contestar tudo. A gente precisa desenvolver um pouco de fé também, né? Porque se a gente não tiver fé, o que você vai realizar? Por exemplo, vai trabalhar com apometria, não tem evidência. Você estuda ali toda a capacidade que você pode desenvolver ali através das técnicas. Olha, se você não acreditar, você não realiza nada. Não realiza, porque você não vai ver. Você tem que acreditar. E os espíritos testificam para a gente, porque sabe que a gente não vê, eles testificam para a gente o que está acontecendo do outro lado, porque eles falam que está sendo realizado assim, sabe? Esses dias para trás, um espírito, né, num processo de desobsessivo aí, espírito assim, tá, meio perseguidor e tudo, mas inteligente, tem conhecimento, tem tecnologia. E não sei onde a gente estava, né? E ele precisava de ser feito uma limpeza num determinado lugar, meio estranho. E tinha umas pedras gigantescas lá que não tinha como se locomover. Ele falou assim, eu não consigo, eu não tenho técnica para tirar essa pedra aí. E falou para mim, você tem. Eu falei, bom, eu tenho, João, então eu tenho, né? Quem sou eu para me desmentir, né? Aí ele falou assim, eu não sou capaz não, mas você sabe como fazer. Então tá, então vamos fazer. Foi na hora, eu só mentalizei e pronto, acabou na hora. Eu não vi nada, mas ele viu tudo. Né? Então a gente tem que ter fé assim. A gente sabe que é capaz, você estuda, que tudo que você mentaliza, realiza. Tudo que você pensou, realiza. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diz essa montanha, move-se daqui para ali, ela vai. É a fé que faz as coisas acontecer, porque todos nós somos Deus, tem potencial de Deus de você construir e destruir. É só acreditar. Jesus não falava para os apóstolos, vocês não curou por causa da vossa pouca fé, né? Porque eles não tinham fé que era capaz de curar. Então não curava. Se a gente tiver fé que cura, cura. A gente realiza milagre aqui que os espíritos falam, né? Nossa, é milagre, isso é Deus, não sei o que lá. Tem milagre. Espírito que viveu uma vida inteira cego de nascença, morreu, desencarnou cego também, porque está na matéria ainda, né? Não desmaterializou, nunca viu na vida. A gente vai lá, falei, não, você não é cego, não, você vai enxergar, daqui para frente você vai começar a enxergar tudo de novo. Pronto, na hora. Eu falei, nossa, é milagre, o que você é? Não é milagre não, essa é a vontade. É só a vontade, não é milagre não. Então a gente faz o que quer, só que a gente não vê o que está acontecendo, mas a gente sabe que está. Porque os espíritos testificam para a gente, ó, espírito que estava faltando perna, quantos espíritos que perderam a perna por causa foi cortado, por causa de doenças, coisas, tudo chegou no mundo espiritual e chega lá sem perna também. Né? Ele chega sem perna, o que acontece? Né? Ele fica lá, sem perna, na cadeira de roda. Aí você reconstitui na hora, pela sua vontade, a perna dele, instantaneamente a perna volta ao natural. Aí eles ficam sem saber. Eu falei, nossa, é milagre. Eu levo sempre assim comigo. Às vezes, igualzinho comigo, essa menina, ela é da congregação. Depressão, uns problemas. Ela pega lá, lembra, me faz cada pedido
deu para me pedir, né? Sempre. Aí, domingo, eu peguei, né, e tocou no meu coração. Esse o verão aí estás. Aí eu peguei e falei, esse o verão estás. Aí eu cheguei lá, né, e tudo, e ela chorando, estava deitada, em escuridão. Pai, meu Deus, mas que resgate, que foi feito. Aí eu saí, né? Falei pra ela, assim, ela tem que voltar a alimentação e procurar ela, porque senão ela vai se levar mesmo, vai ter jeito. Aí ela pegou, né? Aí nós tomamos uma hora, mais de uma hora, sabe? Mas aí você vê que a pessoa, a gente já saiu, a pessoa já mudou de aparência, mas não é assim, da gente, por exemplo, eu trabalho, eu vejo com elas, estão me comprando, bom pra mim, né? Mas eu vi que não era o comprar assim, comprar para me chamar. Sim. Entendeu? Aí eu já pronto, eu falo, não pode ser assim, né? A gente tem que ser interesse nenhum. Aí eu peguei e aí ela tinha pedido, você quer te pedir uns 3 ou 4 perfumes? Eu levei só um hidratante, só um refil de hidratante eu levei. Eu vou, é o que eu tenho de pronto entrega, né? Agora os outros eu tenho que passar pedido, não paga, tá ali igual, eu falei, tá lá, então não paga, me chama de mim. Então tá bom, então, né? Mas aí depois você vê a mim, eu falo, não, Deus, mas sinceramente, Ela sente tempo. Você vai e você envia ela. mas eu vi você, a primeira vez que eu fui na casa dela foi domingo. Não, entrar dentro da casa dela para fazer a limpeza foi domingo. Então, Yeah. mas Sempre eu levo na porta e vou embora E ela é evangélica? da congregação cristã. E ela sabe que você é espírita? Sabe? Quer dizer, isso é... Sabe que ela viu, entendeu? Eu falei, se eu posso Então, te ajudar. ela é da congregação, e congregação é pentecostais, né? Então, existe muito médio lá dentro, que se chama de profeta. Então, ela é uma das profetas, né? Ela é uma profeta, né? Então, ela tem os dons espirituais, que ela tem percepção. Por isso que ela acredita em você, porque quem são pentecostais e neopentecostais, eles não têm nada contra muito espírita não, né? Mais contra um bando até que eles têm, mas o espírita até mais ou menos, porque eles sabem que as mesmas manifestações que tem aqui acontecem lá também, né? Com outros nomes, então eles não são muito contrários não. Então são interessantes, por isso que já estão com a cabeça um pouco mais aberta para conhecimento mais amplo, né? Porque os pentecostais e os neopentecostais, eles já têm um interesse em estudar algumas coisas espirituais, né? Porque eles sabem que não é só aquilo, né? Não é só aquilo que está na Bíblia, não. Quer dizer, na Bíblia tem muita coisa, mas as interpretações são muito, muito pobres, né? Então, eles estão procurando alguma coisa. Então, tanto nesses vídeos que está saindo aí agora, com um monte de gente, né, manifestando espírito de toda a natureza no YouTube, tem muitos que estão assistindo, muitos evangélicos, tudo escondidinho lá, para os pastores não ficar sabendo, né? Eles assistem quietinho lá nos seus quartos ali, eles estão assistindo, porque eles querem mais. Eles sabem que chegou no limite, que não é só aquilo que está sendo pregado, não. Eles estão em busca de mais. Então, eles estão abrindo a cabeça. E alguns pastores também, né? Mas é menos. Mas os adeptos ali, que têm mais dons mediúnicos, né? Então, estão assistindo palestra. Lógico que estão vendo coisas que, né? Eles estão ouvindo coisas que deixam eles com o cabelo em pé, né? Porque quando começa a falar de Jesus lá na casa deles, né? Mas eles estão enfrentando. Eles estão vendo o vídeo. Tudo escondidinho. A minha patroa é na congregação, né? E esses dias atrás, ela me perguntou, onde está outra
Ali você joga, daí eu jogo, eu já joguei esse bingo aí em cruz na porta da loja lá. E foi uma mulher que fez. Ela falou assim, a mulher que me trouxe aí, mas ele falou uma coisa, você não vai mais, mas ele pode, daí não pode. Hoje eu vim lá, depois fui lá, pensei o bingo, mas tudo assim, ó. Nas casas evangélicas tem muita manifestação espiritual, muita canalização, tem mais canalização numa casa evangélica que numa casa espírita. Tem mais, porque ali os pastores falam muito, né? Então os espíritos aproveitam tudo os pastores falando e canaliza. Às vezes algum médico está dando algum depoimento ali no meio, algum trabalhador da casa, canaliza também. Aqui na casa espírita é menos, até aparentemente, mas nem tanto assim, né? Porque trabalha muito mediunidade e tudo mais. Então tem muita canalização. Mas a maioria dos médios aqui é mais para resgatar espírito sofredor e tudo mais, né? As canalizações vêm mais assim, em matéria de quem está fazendo palestra, quem está monitorando um grupo de estudo, né? Então tem as canalizações assim. Na casa evangélica é o pastor que vai falar mesmo, então o espírito canaliza ali, ele acreditando ou não acreditando, ele nem sabe, mas ele está sendo um canal de instrumento ali. Agora, alguns sabem que é canal de instrumento, porque eles têm percepção, alguns pastores têm até evidência, está vendo tudo, a espiritualidade ali, né? Então, tem muitos que estão vendo tudo acontecer. Eu tenho amigo evangélico, que é da congregação, nós é amigo desde a infância. Infância eu não digo, né? De juventude. Músico também, né? Nós começamos a tocar em banda junto. Ele era guitarrista, saxofonista. Conversa não é uma coisa, mas nunca vi. Ele sabe que eu sou espírita e eu sei que ele é evangélico. Às vezes eu vou lá na oficina dele, que ele é técnico de eletrônica. Mas ele gosta de conversar comigo, mas conversa demais. Então ele tem mediunidade afloradíssima, ele escuta os espíritos, vê espírito e fala tudo, né? E conversa muito comigo. Ele é um assunto muito inteligente, cabeça muito boa, né? Nossa, mas vale a pena você conversar com ele. Melhor que conversar com o espírito. Quer dizer, para o sucesso, para as coisas, né? Eu vou lá, faço simpatia, faço até mesmo a magia, mas depois eu vou lá para a igreja, ela podia muito bem ter levado o pastor, entendeu? Do que até mesmo fazer um ritual. Entendeu? Por quê? O sucesso. Então, isso aí acontece com raras exceções, né? Tem muito evangélico que tem a mente aberta, tem a cabeça aberta, né? Hoje em dia a mente dos evangélicos estão abrindo mais, até o lado espiritual, né? Porque antigamente a gente ia atender, fazer um resgate de um espírito desencarnado evangélico, nossa, eles conjuravam o lugar que ele estava, né? Às vezes, já aconteceu de gente resgatar pastores evangélicos há muitos anos atrás, nossa senhora, ele punha a gente para baixo de cachorro, mas falava, punha a gente, mas humilhava a gente mesmo, e deixava de falar à vontade. Deixava de falar à vontade. Falou, vai contestar o quê? Né? Eles não param de falar. Nossa, eles humilhavam. E, olha, chegava a ponto de falar assim, nós é muito superior a vocês é muito inferior, não sei o que lá. E lá no mundo espiritual, nem sabia que tinha morrido. Aí fala, aí depois a gente mostra para ele que ele morreu, que está do outro lado. Daí ele não entende nada, aí você vai começa a explicar, não consegue entender, porque entender quem está do outro lado não é para qualquer um não. Pessoa que está com a cabeça feita, que ele não está do outro lado, não adianta. Ainda mais o pastor evangélico, né? Que ele tem uma mente muito formada ali. Aí muitas vezes já aconteceu de a gente resgatar pastores, a gente tem que falar muito, explicar para ele, para mostrar porque, comprovar que ele morreu e tudo. Já teve um até que falou assim, ó, eu não entendi nada que você falou não, mas mesmo assim eu te agradeço. Aí eu vou embora, acabou. Mas é desse jeito, hoje em dia já não é mais. Hoje a gente resgata espírito evangélico, eles agradecem a gente, ajuda a gente a fazer limpeza lá na casa evangélica que está cheio de espírito prisioneiro ali, ajuda a gente. Até a cabeça está mudando, já está diferente já, porque aquele tal de morreu, vai dormir, já não acontece mais, porque isso aí acontecia mesmo. O espírito, algumas décadas, alguns séculos atrás, o espírito da mais evangélico, ele dormia mesmo, porque a gente é o que acredita. O espírito não força nada. Você tem certeza que você morreu, você vai dormir? A espiritualidade lá não faz nada com você não, deixa você ali. Você acorda na hora que você quiser.
né? Tem um capítulo no livro Mensageiros, de André Luiz, que é o segundo livro dele, não sei se é Mensageiros ou se é o terceiro livro, que é Missionário da Luz, eu acho que é Mensageiros. Tem um capítulo que fala, o título do capítulo, Aos que Dormem. Esse capítulo só fala dos espíritos que dormem, aquelas casarão, aqueles barracão enorme, espírito tudo dormindo assim, tudo dormindo, tudo evangélico, tudo dormindo. E ali é todo sob vigilância da espiritualidade, cuidando deles. Quando chega na hora de eles encarnar, aí leva eles, encarna, eles não lembram de nada. Então, como que eles vão acreditar em reencarnação? Não tem como acreditar. Não tem como você pôr na cabeça dele que tem reencarnação, porque ele, nem no inconsciente dele, ele não viveu a vida espiritual. Chega do outro lado e dorme. Agora, da agora para frente, quem está desencarnando já não dorme mais, porque já começou a despertar, então já não tem como ele chegar lá e dormir. Ele chega lá acordado, aí chega questionando: cadê o céu? Cadê Jesus? Cadê o seio de Abraão? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê Deus? E não vê nada, não tem nada disso. Aí eles começam a questionar a gente, perguntar para a gente, por que não tem? Aí você vai mostrar a realidade para eles. Aí eles ficam bravos demais. Aí o que acontece? Aí eles ficam bravos com os pastores. Nossa, você fala, eu fui enganado a vida inteira, o pastor me ensinou tudo errado. Aí você tem que defender o pastor também. Aí eu falo para ele assim, não, o pastor não tem culpa não, ele não enganou vocês não, ele também não sabe. Como é que ele ia ensinar uma coisa que ele não sabe? Então eu defendo o pastor. Eu falei, não, o pastor não tem culpa nisso não, ele é igualzinho a vocês, ele também não sabe. Então a gente só ensina aquilo que a gente sabe. Eles não sabem como é que eles ensinam. Para ele vai dormir mesmo. Aí o que acontece? Eu acalmo os ânimos, né? Eles ficam tudo agradecidos, pronto, acabou. Tira a raiva dos pastores, porque a primeira coisa que tem é a revolta com os pastores. Eles revoltam mesmo. Porque eles viram que viveu uma vida inteira, recebeu aquela pregação, tinha certeza que ia acontecer tudo que foi falado. Chega do outro lado, não acontece nada. Ou você vai dormir, que não dorme mais, né? Ou você vai deparar com a realidade, que não tem nada a ver com aquilo que foi ensinado. Não existe, chegou do outro lado, está igual aqui. Desencarnou, mas não desencarnou. Morreu, né? Mas não morreu. Hein? Perdeu só o corpo. Perdeu só o corpo, quer dizer, morreu, mas não morreu. Então, aí o que acontece? Aí eles questionam, né? Porque eles não aprenderam nada disso, não acreditam em nada disso. Como é que faz? Que está tendo uma coisa que não acredita. Aí são trazidos na casa espírita, né? Aí a gente explica para eles. O trabalho é mesmo assim, ele é tanto quando a gente chega lá, que eu passei por isso, e eu falo assim, gente, as pessoas, e eu, espírita, por que eu não podia vir aqui falar, bom, eu estou aqui e espírita, minha matéria está lá sendo tratada e meu espírito tratado aqui. E eu estava para mim, mas espírita não, né? Aí que foi que a minha evolução, assim, sabe, foi mais rápida. Nunca mais eu senti medo de morrer, eu falo como era. Então. Nunca mais eu senti medo, sabe? E eu fico com dó das pessoas que desencarnam, porque tanto faz, são poucas que acreditam, ó, eu saí daqui, eu desencarnei, eu vou embora. E são poucas, me salvaram. Engraçado, né? A gente tem medo de morrer, né? Mas morrer não dói. Não. Morrer é igual dormir dói. Então, a gente tem medo de morrer mais por causa da matéria, do instinto de conservação. E também, o espírito também tem medo porque ele não lembra o que ele viveu do outro lado. Então ele tem medo do desconhecido. Então tem esse tal de medo. Mas quem é espírita, por exemplo, não é todo mundo não. Tem muito espírita que tem medo de morrer, assim. Tem muito espírita que viveu uma vida inteira, desencarnou e deu um trabalho do outro lado vergonhoso. Vergonhoso de ser espírita com conhecimento e deu trabalho do outro lado. Os próprios espíritos que dão assistência lá, puxa a orelha para ela. Pô, tá dando trabalho, que vergonha, você aprendeu o quê? Né? Fala na lata mesmo, né? É vergonhoso ver espírita dar trabalho do outro lado. Mas a gente não deveria ter medo pelo seguinte: primeiro, morrer não dói, né? A gente acha que morrer dói, não dói. É igual dormir, né? Dormir não dói. Então morrer e dormir é a mesma coisa, é o mesmo. A única diferença é que você dorme e você volta, morre e não volta, não tem dor.
O problema é se você for para um lugar ruim. Aí a dor vai ser ruim, né? Não é a dor de morrer, não. É a dor do lugar que você vai viver. Aí que é complicado. E a gente, como a gente não lembra do passado, então a gente tem medo do desconhecido, né? Para onde será que eu vou? Então tem medo de morrer. Né? Mas é uma bobagem. Então, tem os proctógrafos, médicos, Manuel Filomeno. É. Um hospital, a pessoa vem só com o espírito, só com o médico que não acha que morreu, ele é espírito, já tem dela. É. Ele dá trabalho, dá. Quem fala muito que os espíritos dá trabalho é o Inácio Ferreira, nos livros dele. Nossa, mas ele fala mesmo que os espíritos dão mais trabalho do que todo mundo. Agora eu vai ser feio, mas é tão engraçado. Os espíritos dão muito trabalho porque eles aprendem muito, mas não muda por dentro. Não põe em prática, não muda por dentro. Então não adianta. Não adianta você ficar trabalhando na assistência social 40, 50 anos, se você não mudar por dentro. Você conhece a Michelle lá do Júris, que agora ela mudou para o Uberlândia? A Michele? Então, ela está lendo o livro do Pai João de Angola com o doutor Inácio. Aí eles estão lá falando isso, como que dá trabalho. É, no trabalho. Ela vai nos pedaços e vai explicando. A Michele é estudiosa, ela trabalha com apometria, ela tem muito conhecimento. Nossa, ela conhece. Na quinta-feira, ela faz o estudo online Então, da doutrinação. ela tem muito conhecimento. A gente trabalhou junto já há uns tempos. Mano, você quer entrar no link ou você quer só os livros? O livro lá está em 40 e poucos. Aqui não importar. Bom, pega pra mim. Eu gostei. Hã? Depois nós vamos ler esse lá primeiro. Tem tanto livro lá no primeiro. Tem livro antigo, Espiritismo, antigo. Mas esse é por áudio. Esse eu não posso Esse aí é mais fácil. mais fácil. Porque eu escolhi isso, entendeu? É lá que você mexe no computador, só você entrar lá, eles falam para você, e aí a resposta está vendendo aqui, está sendo uma alegria, está sendo maravilhoso, gente, se você